Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom tudo para vocês. Nossa audiência maravilhosa aqui, Cledson Malagueta, esse comunicador mais ou menos que vai trazer muita gente boa nesses podcasts que estamos começando hoje. Primeira edição, nós estamos estreando esse projeto com o Malapod, certo? E muito feliz de estar falando com vocês nessa primeira edição. Então, eu gostaria também de agradecer a nossa entrevistada, que já vamos falar dela. Ela está aqui prontinha, já ansiosa. Agradecer também aqui Mônica Raquel, que vai estar me ajudando nessa entrevista, nesse bate-papo, nesse momento de descontração, né? Ela vai estar me ajudando aqui. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que são os responsáveis desse sonho estar sendo realizado. Quero falar da Única Semijoias, certo? Única Semijoias, a maior empresa de semijoias do Nordeste do país. Você quer ser uma revendedora da Única Semijoias? Basta entrar em contato lá no Instagram, certo? Da Única Semijoias, dá um arroba lá, entre em contato. Gente, você não investe nada, 0% de investimento e você ainda pode ter uma renda muito, muito boa. Vamos falar também do Colégio Fênix, meu amigo Marciano Júnior, minha amiga doutora Andréa, que também acreditaram no projeto aqui do Malagueta, com o Malapod, e fazem parte dos nossos patrocinadores. Colégio Fênix, já estão com as matrículas abertas, você pode ir lá também, ver a estrutura da escola fantástica. Já fazia tempo que eu não entrava lá no Colégio Fênix, e quando eu entrei eu me surpreendi. Realmente a estrutura está muito grande. Dona Andréia, Marciano Júnior são muito organizados. É uma escola de primeiro mundo, certo? Meu amigo Airene, lá do cartório Paiva Amaral também, que nos ajuda aqui, é um dos nossos colaboradores, segundo ofício de notas, tem uma sala de casa. Você quer casar? Todo mundo fala em separar, né? Eu tô falando em casamento. Quer começar seu sonho? Vai lá, conversa com a Airene, ele tem uma sala linda lá. Você quer fazer uma abertura de reconhecimento de firma? O cartório Paiva Amaral está pronto para lhe receber um dos melhores prédios de cartório do Rio Grande do Norte. Agora tem um outro patrocinador que é um doce. Esse eu falo porque Brigaderie. É assim, Fernanda da Gata, que fala? Brigaderie. Eles têm que fazer o biquinho, né? Você está pensando em fazer sua festa, casamento, 15 anos, bodas, o aniversário da sua mãe, o velório da sua sogra, contrate Brigaderie, certo? Para fazer aqueles docinhos todos especiais. Entre em contato lá com a Alana Beatriz e com o Fernando da Gata, que eles vão fazer para vocês aquilo que é de melhor. São maravilhosos. Eles ficaram devendo docinho, Amanda, hoje aqui, viu? Que era para ter mandado docinho. Vou cobrar, pode mandar lá para cá. Ficaram devendo. Ela aceita. Mas segunda-feira nós vamos ter Brigaderie aqui também. Agradecer ao Potiguar Notícias por abrir aqui a sua casa, o seu espaço, aqui os estúdios. Muito obrigado, Dona Irandi. Muito obrigado, Itapuã, nossa técnica. Hoje é dia de agradecer, hoje é dia de festa. Nossa primeira edição do podcast. Estamos muito felizes de estar aqui, ok? Mandar um abraço para minha amiga Fátima Alves, que também ela acredita nesse projeto. A professora Nilda também, que acredita demais nesse projeto e está com a gente sempre. Muito obrigado a vocês que estão aqui no coração. É muita conversa, é muito papo. E eu vou deixar aqui para a Mônica apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, Mônica, quem é que a gente vai conversar hoje? Eita, hoje estamos aqui com ela, né? Amanda, uma mulher que para mim é extraordinária. A autora do livro De Tambaba à Prisão, né? Essa mulher que eu admiro, essa mulher que eu tive o prazer de conhecer. E o resto eu vou deixar para ela se apresentar. A rasgação de cedo tá grande. Já quero dizer que para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, né, na realização desse projeto. Primeira edição, primeiro capítulo, né, com o Malapod. E dizer que é uma honra ter a Amanda como primeira entrevistada, né, e eu fiz questão de vir para estar aqui com ela nessa tarde incrível. E vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. Vamos passar os microfones para Amanda. Amanda, seja bem-vinda ao Com Malapod. Pô, quem agradece sou eu. Ainda bem que ela parou de falar, porque senão já ia começar a chorar. É uma honra para mim estar participando aqui com vocês. Eu fiz de tudo, como vocês me convidaram. Estava bem doente,
Mas graças a Deus deu tudo certo. Gente, ela tava rouca, ela quase não conseguia falar. Eu falando com ela. Ontem a voz ainda tava péssima. Hoje deu uma boa melhorada, né, amiga? Como Deus é bom. Deus é maravilhoso. E estou aqui hoje para tirar a sua dúvida e a dos telespectadores. Exatamente. E a Amanda, ela tem uma história de vida bem interessante. E a gente vai começar a conversar. Quem já ouviu a Amanda em outros lugares, concedendo entrevista, palestra que ela traz, ela fala um pouquinho. Quem já leu o livro De Tambaba à Prisão, que é um livro realmente que eu li e assim, é uma coisa profunda. Quem leu esse livro já sabe. Leiam, gente. Mas eu quero começar conversando com você, Amanda, nem tanto nesse momento sobre o livro. Eu quero falar sobre a Amanda. Quero falar, você é de onde, nasceu aonde, quem é a Amanda? Quem é o pai, quem é a mãe, né? É isso aí. Eu sou de Natal, né? Eu vim para Parnamirim, eu tinha 13 para 14 anos. E Parnamirim é a cidade acolhedora. Sim. Acolheu sempre meus pais, nos acolheram. Mas, vamos lá. Eu nasci na Zona Norte de Natal. Eu sou de uma família de comerciante. Meu pai é comerciante. Acredito que muitas pessoas aqui devem conhecer meu pai, que meu pai é vendedor ambulante, trabalha aí. E eu fui uma criança como qualquer outra criança poderia ser. Em Natal, vocês moravam onde? Na Zona Norte, Nova Natal. Lá no coração da Zona Norte. Nova Natal. E lá foi onde eu passei toda a minha infância. Nasci até os meus 13 anos, por aí 13, 14 anos. Eu fiquei lá na Zona Norte. Minha família, ainda tenho família lá, meus avós moram na Zona Norte. E 14 anos, meu pai teve o desejo de vir conhecer Parnamirim. Parnamirim era uma cidade pequena, né? Parnamirim evoluiu muito durante esse tempo. E quando meu pai veio aqui, ali pro Nova Esperança, ali perto da UPA. Sim, Nova Esperança. Foi onde meu pai disse, vou morar por aqui. E trouxe nós tudo para cá. Foi bem difícil, até porque as amizades, tudo era na Zona Norte. Chegar aqui, entrar na escola. Os filhos, é você e mais quantos? Eu e mais 2. Sou eu e mais 2 irmãos. E eu nasci e me criei num lar com muito amor, né? A gente... Você era uma filha bem querida, né, Amanda? Sim. Até hoje eu brinco de papai. Até hoje eu brinco com meus irmãos, ó, tem que ter o legado de meu pai até hoje, que vocês têm que cuidar de mim, né? Então, tudo tem que fazer por mim. E essa responsabilidade meu pai deixou muito para cima dos meus irmãos e pelo que aconteceu comigo hoje, muitos se culpam pelo meu silêncio, de eu nunca ter contado. E como eu sempre trago, hoje talvez eu não contasse novamente, por tudo que eu passei, por tudo que eu desacreditei do sistema, da justiça, de tudo, talvez hoje eu não contasse, porque eu jamais queria que meus pais e meus irmãos conhecessem o que eu conheci. Né? Eu cresci dentro de um lar, com pai, com mãe, com amor. Não foi isso, como muitas pessoas também pensam, você começou a namorar cedo para sair de casa. Não. Eu comecei a namorar cedo porque eu me apaixonei e na minha cabeça era aquilo que eu queria e não tinha quem tirasse aquilo de mim. E por isso que começou. Não foi nunca por falta de amor, não foi nunca por falta de algum tipo de violência que eu passei dentro de casa. Não. Ao contrário, eu fui uma criança até muito esse amada. Relacionamento, a sua infância, foi tudo tranquilo, teve uma infância, uma criança normal, feliz, pai, mãe, irmãos, amigos, tudo normal. Tudo normal, tudo normal. Da minha infância eu não tenho o que falar. Um pouquinho, eu sempre falo um pouquinho mais precoce por causa dos problemas de saúde da minha mãe. Sim. Então eu sempre tive essa responsabilidade. Meus irmãos tiveram a responsabilidade de me proteger por eu ser a única mulher e eu tive a responsabilidade de cuidar da minha mãe. Esse problema de saúde da sua mãe, você pode falar dele? Sim, posso. Minha mãe, ela é esquizofrênica. Ela não... Isso também a gente já veio descobrir... Eu já tinha uns 15 anos, já tinha até saído dentro de casa. Até então a gente lidava só como se fosse uma depressão dela muito forte. E na infância você via isso com ela? Ela sempre triste, sempre ou não? Sim. Mudanças de humor, né? Mudanças de humor sempre teve. E eu acho assim... É difícil falar deles porque... Independente do que aconteça, do que for, eu sou muito fã da minha mãe.
apesar da doença da minha mãe, ela nunca deixou de ser uma dona de casa. Uma boa mãe. Ela nunca deixou de ser uma boa mãe. Eu sempre falo com meus irmãos, ela quer ser tão mãe que ela finda atrapalhando. Ela quer proteger tanto que ela atrapalha. E ela nunca faltou nada pra gente dentro de casa. Meu pai como único provedor também dentro de casa. Meu pai é um homem bem batalhador. Então, eu acho que o que a gente tem hoje e quem nós somos hoje é graças à mãe e o pai que nós temos. Isso é muito importante. Então, a base que você teve foi uma base sólida, como você disse. As coisas que aconteceram não foi por falta de família, não foi por falta de amor, de carinho, né? É bom você passar isso. Tem esse problema da sua mãe, a questão da saúde dela, mas isso não impediu dela criar uma filha com amor, com carinho, né? De ter essa base familiar. E quando você veio para Parnamirim que as coisas começaram a mudar, foi assim, Amanda? Sim, quando eu vim para Parnamirim, eu já vim com esse meu namorado, né? Eu Já conheci veio com ele. ele? Sim, eu tinha 12 anos. Quem é esse namorado? Eu não conhecia ele, né? Apesar dele ser da minha família, ele é primo do meu pai. E aos meus 12 anos, foi quando ele apareceu lá em casa do nada, foi visitar meu pai, ele sendo dos irmãos mais novo, ele era o mais distante. E ele chegou na minha casa, eu tinha uns 12 anos, e foi aí que bateu e eu me apaixonei. Foi olhar amor à primeira vista. Isso lá na Zona Norte ainda. Isso lá na Zona Norte, lá no Novo Natal. E eu falei, eu quero namorar com ele. E eu era uma menina, 12 anos, tinha acabado de menstruar, bem dizer, e meu pai fez... E a idade dele? 21. Nossa. E meu pai fez, vai namorar não, você não tá nem doida. Ninguém aqui vai deixar você namorar não. E foi passando os dias, a gente começou a namorar escondido, começamos a se encontrar, ele morava no interior, e ele vinha pra cá, pra casa de uma irmã, e vez e outra a gente se encontrava. E foi quando o pai descobriu. O pai fez, agora tem que deixar. Agora não tem como esconder mais não, porque ela já tá namorando com ele escondido, eu não vou matar ela. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Melhor do que ela namorar escondido. Tá, então tudo bem. Quem foi que nunca namorou escondido, né, gente? Quem nunca? E meu pai permitiu o nosso namoro e foi tudo bem. Eu era a única filha, eu sou de uma família bem tradicional, pra você ter noção. Ele era primo do seu pai, assim? Ele é primo do meu pai. Primo do seu pai. Era primo do meu pai. E eu sou da família bem tradicional, bem pegajosa, que perdeu virgindade, tem que casar com aquele, casou, tem que ficar pro resto da vida. Pra você ter noção, eu sempre levo que uma vez meu primo chegou em casa, que a gente sempre ri, e meu tio ele já é o extremo. E meu primo chegou em casa com um cadastro diferente um do outro. Do tênis ele foi expulso de casa pelo meu tio. E até hoje ele até fala, poxa, eu fui expulso de casa por causa de um cadastro do tênis. Porque eu tava diferente do Porque outro. tava diferente, porque não pode. O homem tem que andar de sapato, tem que estar com a meia. Eita. O homem não usa boné. Então isso leva muito. Aquela coisa bem tradicional. Graças a Deus, lá na minha casa foi um pouco diferente por causa da minha mãe, né? Minha mãe sempre já foi mais lutando ali com o pai. Então já foi um pouco mais, bem diferente. Mas comigo, é primo, tá namorando escondido, mas vai ter que pedir ele namoro agora. Aí tem que pedir. Parecia até um teatro. Tudo Só todo mundo sabia que eu namorava escondido, mas teve que pedir namoro. Mas foi rápido ou você passou muito tempo? Era os mesmos 12 anos, já tinha 13, 14? Não, eu tinha 12 anos. Foi esse namoro rápido? Esse namoro acho que a gente ficou uns 2 meses só, Sim. 1 mês e pouco por aí, não lembro. E ele foi pedir a meu pai namoro, me pedir namoro, o pai permitiu. E como ele era de longe, né, e ele frequentava lá em casa, ele sempre dormiu lá em casa, que lá na minha casa, meu pai sempre fala, sendo da família, onde não tiver cama, dorme pelo chão. E quando a gente começou a namorar, meu pai fez, agora é diferente. Você vai continuar dormindo aqui em casa, mas quando um dia você dormir, ela não vai dormir no quarto dela, não. Ela vai dormir lá com a gente. Ia ter cuidado com a filhinha dele. Tinha cuidado com a filhinha dele. E eu lembro que era uma cama de casal. O meu irmão mais novo, ele tinha uns 2 para 3 anos por aí. E meu irmão pegava o colchão da cama do meu irmão, colocava no chão, entre meu pai e minha mãe, que caso meu pai acordasse, olhava pro chão, tinha que estar lá. Né? Se eu levantasse para ir de madrugada no banheiro, grande, eu tinha que acordar pai ou mãe, tô indo no banheiro, vamos comigo, porque eu não podia desviar o caminho, não. Uhum. Mas nada impediu de acontecer o que aconteceu. Você com 12 anos, você estava vivendo um sonho, era uma coisa assim, esse namoro, essa paixão, era uma coisa linda, na sua mente era uma coisa
de outro mundo. Um assim, conto né? de fadas, Eu imagino. Paixãozinha de boy, né? De adolescente. E era realmente isso. Era o conto de fadas e foi até eu me juntar com ele. Vocês namoraram quanto tempo? Mais de 3 anos. Ainda 12. namorou tudo isso, Namoram né? tudo isso. E no namoro ele não demonstrava nada de... Não. Uma vez, para não dizer que ele nunca demonstrou nada, eu saí com ele e com meu irmão mais novo, porque se a gente saísse, fosse para algum canto, tinha que ir algum dos meus irmãos comigo. O guarda. O guarda. E sobrava por menino. E um dia a gente saiu e tinha um carinha parado numa moto e ele falou que eu tava olhando para esse cara. E eu falei para ele que não. Aí cheguei em casa, ele ficou meio bravo. E minha mãe perguntou, o que foi que aconteceu? Ele disse que eu tava olhando para um carinha ali. Mas eu não tava olhando, não. Eu achei estranho, mas também não foi coisa de outro mundo, dele me agredir, tal coisa. Foi um ciúme que... normal. Que dá para relevar. Sim. Não precisa, deu para relevar. E depois disso, ele nunca mais apresentou nenhum tipo de comportamento estranho. Até o dia da gente ter se casado. E foi quando... Sim, peraí, volta um pouquinho. Aí vocês estavam namorando e tal, e aí, pra vocês casaram porque seu pai descobriu, né? Sim. Que vocês... Meu pai era o único provedor da casa. Né? Meu pai era o único provedor da casa, meu pai trabalhava. Quando meu pai saía, meu pai levava meu irmão. Hoje em dia, meu irmão, pra você ver, meu irmão mais do meio, ele tem 28 anos. Meu irmão tem 3 filhos. Meu irmão casou com 17 anos. E ele também é eu sou o maior fã dele. Né? Porque ele é bem batalhador e hoje eu sempre falo, o que a gente deve a meu pai. Meu pai sempre ensinou a ele quando ele era pequeno. Antigamente não tinha esse negócio de conselho tutelar, ninguém pode trabalhar. Não. Meu irmão, quando não estava estudando, estava com meu pai, trabalhando com meu pai. E ele também era o meu guarda. Meu pai saísse de casa, ele estava dentro de casa para me pastorar. A gente percebe que a família de vocês é uma família muito unida, né? Muito amável um com os outros. É isso mesmo? Sim, sim. Não tenha dúvida. Eu costumo falar que sempre vai ser nós 5, e se não for nós 5, que um dia os pais vai, sempre vai ser nós 3. A gente são muito, muito unidos mesmo. Que bom, isso é muito lindo numa família, né? Gente, só lembrando, ó, tudo que ela tá falando aqui, você vê em detalhes no livro dela, certo? De Tambaba à Prisão. Amanda, ela escreveu esse livro junto com a carcereira, como foi? Com o incentivo de uma policial. Da policial Joana. Ela conta em detalhes toda a história dela, que ela vai estar contando aqui, não com a riqueza de detalhes que tem no livro. Mas você que ainda não conhece, você vai se surpreender com o que ela ainda tem para falar hoje aqui, certo? E nós vamos continuando, porque eu não quero falar só desse caso, não. A gente descobriu quem foi a Amanda, e a gente quer saber quem está sendo a Amanda hoje também. Mas aí você foi e casou com ele. Sim, continuando, por que vocês casaram, né? Sim. Que seu pai descobriu. Aí teve um certo dia, porque meu pai, como eu digo, meu pai trabalhava, ficava eu, minha mãe e meu irmão mais novo, ou meu irmão do meio, se meu irmão não tivesse ido com ele. E sempre acontecia. Eu sei que no meio dessas escapulidas do meu pai, eu perdi minha virgindade com ele. E isso a gente escondeu ainda por anos. Contra a sua vontade, que você não queria, né? Sim, porque... Isso aí já era um sinal, mas uma menina de 12 anos não ia se ligar que isso era abusivo. Eu não quero, mas tem que ser, senão a gente vai terminar, né? Sim, até porque eu namorava com ele, porque eu achava o máximo ver minha prima namorar. Eu via minhas primas namorar e eu queria namorar. Eu queria ser igual minhas primas. Queria namorar, mas eu não tinha esse pensamento de namorar, de perder minha virgindade, até porque meu pai sempre falava que se eu namorasse, perdesse minha virgindade, eu podia engravidar. Então eu sempre falei, se eu perder minha virgindade, eu vou engravidar. Mas só que ele tinha 22 anos, 23 por aí já. E ele sempre falava, não, eu sei fazer. E realmente ele sabia fazer. Né? Ele soube esconder muito tempo. Era um homem, né? Ele já era formado. E teve um certo dia que meu pai desconfiou. Mais de 3 anos namorando, não chegado com nada. E meu pai sempre falava, ó, se quiser perder a virgindade, quiser falar alguma coisa, fala que a gente vai fazer o casamento, vai casar. Mas eu não quero que ninguém perda a virgindade aqui para casar mal falada. Uhum. Até que meu pai chegou um dia de casa de noite. Eu lembro, meu pai estava trabalhando, chegou em casa de noite. E eu estava no quarto e ele me chamou. E ele perguntou, você já perdeu sua virgindade, hein? E eu falei, não. Mas na hora o meu semblante mudou.
Coração foi a mil, hein? Quase que sai, escapulei lá no pé dele. Ele já sabia, né? Ele queria ouvir de você. Sim. E eu fiz, não. E ele, Galega, você já perdeu? Eu disse, não. Eu sei que no final abriu o jogo, que também conta em detalhe no livro. Abri o jogo pra ele, ele falou, agora você vai ter que casar. Vou ligar pra ele, você vai ter que casar, porque eu não quero aqui, não sei o que mais lá. Só que o povo hoje tem pessoas que fazem, seu pai obrigou você a casar. Só que aquilo tudo estava acontecendo do jeito que eu queria. Acho que se eu soubesse que ia ser daquela forma, eu tinha falado até antes. E a gente casou, eu casei com 15 anos, meu pai fez de tudo pra gente também morar junto com eles. E meu ex-marido não quis, não, a gente vai pra casa da gente. Eu também achava ele, e eu idolatrava ele, que isso daí pra mim foi um ponto bem positivo. Não, quem casa quer casa, vamos embora. E fui morar perto da minha avó, voltei pra Zona Norte. Fui morar perto da minha avó. E no primeiro mês de casado, Não, aí antes disso, minha mãe falou pra ele, olha, ela vai casar com você, mas ela vai continuar estudando. Eu fazia o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E ele, não, tudo bem. Terminar. Casei com ele, no primeiro mês já era tudo normal, até que veio a primeira agressão dele. No primeiro mês de casado, com um mês de casado, eu me juntei com ele dia 28 de abril de 2008. Você com 14, 15 anos. 15 anos. E quando, no primeiro mês, um mês justinho, ele me bateu. E aquele dali, para mim, foi bem complicado, mas também, na mesma hora, eu acreditei no que ele me falava, como o que todos falam. Deixa eu abrir só um ponto aqui, como homem. Eu sei que isso não é meu lugar de fala, mas a primeira agressão, ela vem, e muitas vezes não é em forma de violência física. Ele não teve outra violência antes, um xingamento, um empurrão, uma roupa proibida. Ele deu algum outro sinal antes que você lembra, Amanda? Não, de roupa, isso daí ele nunca falou. De xingamento sempre teve, não no namoro, mas logo quando a gente casou, já tinha te chamado de imbecil, não sei de quê, de lesado, até porque eu era muito nova. Isso, gente, eu falo isso porque a agressão, ela não começa com um ato físico, nunca começa com um ato físico. Então, de repente, você, mulher que está nos ouvindo, preste bastante atenção. Se o seu companheiro te xinga, se ele te menospreza, se ele te diminui, se ele te diz que você é burra, cuidado, porque isso é um ciclo que vai aumentando. E se você não tiver cuidado, você pode se transformar em uma Amanda, passar por o que ela passou. Ela conta em detalhes no livro dela. É muito importante que você consiga, compre esse livro e leia a história na íntegra. Ela está contando aqui o que aconteceu, mas no livro de Tambaba, a prisão, é com riqueza de detalhes. Então, desculpe ter, mas é porque eu queria frisar bastante isso, porque a violência nunca começa num tapa, num puxão de cabelo. Ele começa num burra. Isso, né? E é o que eu sempre falo, quando eu peço para as pessoas lerem o meu livro, não é para ler para conhecer minha história. É para saber se está passando por alguma coisa. Isso. Porque a gente não consegue ver que está num relacionamento abusivo com falas dele. Isso é o mínimo. Então a gente não enxerga. Ele vai fazer, vai passar, isso é porque ele estava com raiva. Aí ele te agrediu e o que foi que ele te disse depois? E na hora que ele me agrediu, que eu disse, eu vou contar para meu pai. Ele falou e fez, não conta não, porque senão seu pai vai levar você para casa. E era realmente o que meu pai ia fazer. E ele disse, eu fiz porque eu perdi a cabeça, porque você é atrevida. E culpou você? Me culpou. E a gente se sente culpada. Comecei a me sentir, eu digo, realmente, eu sou muito atrevida. Não é à toa que eu fui parar dentro do sistema prisional. Nunca levei desaforo para casa. Meus pais nunca souberam, nem meus irmãos nunca souberam de nada que eu tinha passado. E eu fiz, realmente, se eu contar, meu pai vai me trazer para dentro de casa. E eu sou louca por ele. Então, vou me calar. E quando ele viu que eu me calei, deu a brecha para ele fazer outra vez. E ele viu que eu não contei para minha avó, que era a pessoa mais próxima. Ele viu que eu não contei para minha prima, que frequentava a minha casa. Realmente ficou só entre vocês dois? Ficou só entre nós dois. Até depois teve outras que o pai dele uma vez, mas a mãe dele presenciou. E o pai dele deu uma bronca nele. E os pais dele também me pediram, não conta para teu pai não, porque senão você vai voltar para casa. E vai acontecer uma besteira na família. E eu, mais uma vez, me calei.
E eu me calei, não foi porque acontecer uma besteira com a família, nada disso. No início eu não contei, porque eu tinha realmente medo de meu pai me trazer para dentro de casa. E não era aquilo que eu queria, eu era apaixonada por ele, eu queria ficar com ele. Eu acreditava e tinha esperança que um dia ele ia mudar como ele falava. E isso foi crescendo. Cada vez mais. Ele era mais violento. Sim, tanto com palavra, como agressão física. E até o primeiro, quando a gente fez 1 ano de casado, porque quando eu me juntei com ele, eu tinha 15 anos. Eu não podia casar. Pra você ter noção, eu cheguei no ITEP fazer um exame para saber se eu era realmente mulher dele já, se ainda não era visto, que era para mim poder... Exame de conjunção carnal. Conjunção carnal. E eu fiz esse exame... Não, meu pai fez já, a mulher dele, você vai se embora. Com 16 anos, quando autorizar que você pode casar, eu vou lá, assino e vocês casam. Fui morar com ele. Dia 9 de março de 2009 foi quando eu me casei com ele. 2009. E no primeiro dia que a gente chegou em casa, ele me agrediu novamente. E ele falou pra mim nesse dia, além de ter agressão física, teve a psicológica mais uma vez. Foi quando ele falou pra mim, a partir de hoje você não estuda mais. E eu falei, mãe, vai me matar. Isso você já tinha casado no papel, né? Isso, casado no papel. Ele esperou só isso pra dizer assim, pronto, agora você é minha, eu mando em você, você é o meu território. Exatamente. Tem uma casa quando a gente compra que assina o papel, que faz aqui é minha, agora quem manda sou agora eu. Agora eu posso quebrar uma parede e tarará. Era exatamente isso. Foi o que ele fez e eu não enxergava isso. Muitas coisas eu levei anos para enxergar e outras coisas eu vim enxergar depois que eu estava dentro do sistema prisional. Qual foi a pior prisão? Essa ou a outra? A casada com ele. Nem se compara. Eu costumo sempre falar, muitas pessoas dizem, você só pegou 5 anos, era para ter tirado a pena todinha. E eu teria tirado satisfeita, os 20 anos. Porque um dia meu sofrimento ia acabar. Daqui a pouco você vai saber por que ela foi ao sistema prisional. Daqui a pouquinho você vai saber, ela vai continuar falando e você vai saber. Aí veio esse casamento, ele agora disse, você não estuda mais, e as agressões foram continuando. Sim, e quando ele falou que você não estuda mais, eu vi como agressão, não queria, mas também o serviço de casa já começou a ficar pesado, porque quando a gente casou, ele não tinha emprego de carteira assinada, nem eu trabalhava, era um menino, nunca tinha trabalhado na minha vida, e ele fazia uns copos térmicos. Ele vendia em praia e eu ajudava ele a fazer isso, até porque foi o que meu pai sempre fez. Eu sempre vi meu pai fazer. Ajudava ele e sabia fazer. Sabia fazer. E foi o que ele começou a trazer o sustento também para dentro de casa. Né? Então, eu passava o dia trabalhando, fazendo almoço, janta, café, serviço de casa e tinha que ajudar ele a fazer o serviço para ele poder trabalhar. Eu disse, minha mãe vai brigar. Mãe vai brigar, se deixar de estudar, ele não vai estudar mais, pronto, diz qualquer coisa, pronto, tá bom. Deixa ele estudar, levei em uma boa. E você parou em com que ele? Ano? 2º ano do ensino médio. Tava pertinho já, né? Bem pertinho. Você chegou a terminar depois? Cheguei. E eu falei pra ele, olha, mãe brigou. Ele não vai passar. Realmente passou. Deixei de estudar. As agressões cada vez foi aumentando. Né? Ele já viu que estava ali no papel, casada com ele, podia fazer bem o que ele quisesse. E nenhuma dessas agressões, psicológica, moral, patrimonial, nenhuma delas, eu não via como agressão. Porque você achava que você era achava culpada, que ele perdeu, né, a né? cabeça ali, e que a porque culpa você era tinha sua. feito alguma coisa. Sim, porque eu era muito atrevida, né? E a pessoa vai... a agressão dele começava como? Por nada. Por nada. Só bastava ele ter colocado isso aqui e eu tivesse mudado de canto ou de lado. E se ele perguntasse por que você tirou daqui, eu dissesse porque eu quis. Eles se sentiam ofendidos. E começava as agressões. E ele falava, você não sabe que não pode me responder dessa forma? Tipo assim, se fizer isso, você não sabe que eu vou bater em você? Exatamente. E eu fiz isso por anos. E se fosse por conta disso, até hoje eu estaria casada com ele. Como eu digo, eu não via isso como agressão. Como muitos casamentos hoje. É dessa forma, porque as mulheres não enxergam tanto o homem, eu falo nem hoje tanto só o homem, tanto o homem como a mulher, ele tem o poder de manipular o outro, né? De fazer você acreditar que você é culpado. A gente fala mais do homem porque é mais comum e o que a gente vê mais acontecer da violência contra a mulher. Mas o homem, ele tem esse poder
de lhe tratar como uma princesa aqui e com 5 minutos ele lhe tratar como um lixo. E esse ciclo se repete, né? É incrível como se repete. Porque tem agressão, tem o pedido de desculpa e tem a lua de mel. E vem novamente. E o tempo passa muito rápido. Quando ele pede um pedido de desculpa, que ele passa 1, 2 dias sem fazer, a pessoa já acha acabou que a semana. Acabou a semana, vai acontecer novamente. E assim vai. Não tem como, até eu completar meus 18 anos. Quando eu completei meus 18 anos, foi quando não teve mais a agressão física, inclusive sexual. Aí foi quando eu vi como agressão. Foi quando ele me obrigou a ficar com outro parceiro na frente dele. E ali eu me senti realmente o lixo dos lixos, que passava de lixo, que não tem outro nome. E eu olhei para mim e fiz, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero você. Foi quando eu comecei a enxergar que eu não gostava dele. E ele dizia o quê? Que eu ia fazer, porque eu tinha que fazer as vontades dele. Que não tinha o que dizer, que a gente não tinha motivo de separar, até porque quando a gente casou, a gente não tinha nada e a gente começamos a conquistar as coisas juntos. Começamos a trabalhar, então a gente era uma referência de ter começado lá de baixo e ter conseguido estar conseguindo as coisas juntos, então tinha aquele peso para a família. Ah, o casamento de Amanda, o casamento de fulano é muito bom. E eu só olhar e fazer, casamento bom do vizinho. Queira estar na minha pele. E foi quando eu completei 18 anos que ele me obrigou, como eu falei, e eu disse, eu não quero isso pra minha vida. Ele falou, você vai ter que ficar comigo, você vai ter que fazer minhas vontades. E eu falei pra ele que não, que eu tava com ele agora por medo. Eu não tava com ele porque eu gostava dele. E eu achei que naquele momento ele ia sentir o impacto e ele não ia me querer mais, porque eu dizer pra ele que tava com ele por medo, porque eu não gostava mais dele. E aí que foi pior. Aí que as agressões... Mas nesse tempo você já pensava de falar isso pra ele deixar você, ou você falava isso pra ele parar de fazer essas coisas e vocês viverem bem? Na hora eu falei pra ver se ele deixava. Se ele via bem, porque eu tinha esperança que a gente tinha que ter o casamento, como a nossa família sempre falava, sempre sonhou. Quem casa tem que continuar casado pro resto da vida. Você queria salvar seu casamento? Queria salvar meu casamento. Era a única coisa que eu vi. E ele conseguia. Eu tinha 18 anos e ele falava, você não consegue arrumar outra pessoa, não. E você acreditava nisso? E eu acreditava nisso. Você não consegue arrumar outra pessoa, não, que ninguém vai querer, sei o quê. E o tempo foi passando. E eu fui criando abuso dele. Eu fui criando abuso, não, eu fui criando nojo dele. E eu não queria mais. E cada vez ia aumentando a desavença dentro de casa. E essas histórias sexuais continuaram? Sim, porque começou a virar um vício. Ele queria mais e sim, mais. Eu costumo sempre falar, e hoje eu penso da forma que ele sempre teve esse desejo. Ele sempre teve essa vontade. Porque até mesmo antes ele ficava em sala no quarto, no computador, em sala de bate-papo, conversando com as moças, com as mulheres, outras pessoas. E eu sempre falava, e ele sempre falava, ninguém sabe nem quem eu sou. E eu dizia, realmente ele está fazendo isso para tirar onda, porque ele também tinha uma parte bem brincalhão. Eu fazia, realmente ele está fazendo isso para tirar onda. Acreditava no que ele dizia. E isso foi aumentando, a chegar ao ponto foi aumentando. De querer consumar. E assim, ele esperou completar meus 18 anos. Então era uma coisa que ele vinha premeditando. Né? Porque ele não foi um negócio de dizer, foi dia do você completar em novembro, dia 27 de novembro, e eu vou fazer dia 28, eu vou fazer dia 26. Não, eu vou fazer dia 27 de novembro porque você fez 18 anos. E hoje eu vejo que tudo ele premeditou. Vocês prestem atenção nessa história. Vocês estão vendo a sequência. Começou com ele gritando com ela, quando casou, bateu, violência sexual. Tem mais? Fora sexual? Mas não, porque eu já tinha passado por todas. Essa daí foi a última, o pico. E aí ele já ameaçava a sua família, né? Nesse ponto aí, tipo, se você me deixar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, mato seus sobrinhos. Não, porque eu falava em separar dele, para intimidar ele quando tinha as agressão física e psicológica, quando não tinha sexual. Então ele nunca ameaçou a minha família de matar.
Ele veio ameaçar minha família quando eu falei pra ele, ó, não quero mais, eu vou me separar de você. E ele falou, a gente não tem motivo pra separar. Tem que eu vou dizer o que é que tá acontecendo. E ele falou, se você me deixar, eu mato sua mãe, mato seu pai. E aí eu me calei. Eu disse, poxa vida, agora e eu não posso. Ele sabia que era seu ponto fraco, né? Seu pai e sua mãe. Ele mexeu aonde ele sabia que, não, se eu disser que vou matar o pai e a mãe, ela vai ficar. E isso não impede de que ele realmente fizesse, né? Sim, e eu acredito que ele ia fazer, por causa que ele começou essas agressões, essas ameaças contra a minha família com meus 18 anos, e durou até os meus 23 anos, quando eu decidi dar um basta. 5 anos de... Então, foi os 5 anos mais torturosos. Quando você diz, eu decidi dar um basta, o que você quer dizer com isso? Quando eu mandei executar ele. Como foi isso? Como é que veio isso à sua mente? Eu passei todo esse tempo, não me via como me livrar dele, nem em um momento, porque eu sempre pensava, se eu for contar para minha família, eu tinha certeza que meus pais iam me ajudar. Eu tenho certeza que meus irmãos iriam me ajudar. E meu irmão e meu pai, ele não ia fazer diferente do que eu fiz. Ele não ia fazer diferente do que eu fiz. Hoje ele teria sido julgado, ele teria estar sendo condenado da mesma forma que eu também fui. Mas foi anos de agressão e eu tentando, pedindo para ele mudar. Não, vamos mudar, vamos tentar dar nosso casamento. E não tinha forma nenhuma. Até que um certo dia, eu com 23 anos, que vai tendo as agressões, ele arrumou um amante, né? E essa moça, ela treinava na academia que eu treinava. Eu sabia que ela era amante dele. E um certo dia eu cheguei na academia toda marcada de uma surra de facão que ele tinha me dado. A gente estava trabalhando no interior. Ele chateou-se e ele falou, vou lhe esquartejar todinho agora. Naquela hora, eu só fazia livrar meu rosto, a gente andava numa Kombi. E da Kombi tem um espaço do passageiro para o motorista, né? Eu ficava bem no cantinho da porta, pedindo para que ele parasse. Ele puxou o facão e começou nas agressões psicológicas, dizendo que ia me esquartejar e que eu ficasse calada, que eu não podia fazer escândalo por conta de cliente que outra pessoa ia ver. E eu também tinha muita vergonha que as pessoas vissem. Eu sempre fui a mulher fodástica de não levar desaforo para casa, de ninguém dizer nada comigo porque eu ia rebater. Então, porque eu estava aguentando aquilo dele. E eu acho assim, Amanda, que ele era tão ruim que ele fazia aquilo, o errado era ele, mas você tinha que ficar caladinha para ninguém ver, né? Para ninguém ver. Ninguém podia descobrir. Ele era muito cruel. E eu cheguei na academia, a mãe dele também já estava morando com a gente nesse tempo, porque várias coisas aconteceram. Eu era muito apegada à família dele. Teve um tempo que quando eu casei com ele, teve um tempo não, eu me distanciei muito da minha família. Você gostava da família dele, mas a família dele sabia de tudo que acontecia com você? Não de tudo. E hoje eu digo assim, não de tudo, e ao mesmo tempo eles sabiam de tudo. Eles não sabiam detalhes das agressões sexuais. Sim. Né? Dessa parte, Dessa né? parte. Mas já verbal e física eles sabiam e se faziam de ficha grossa. Aguente, né? Tipo aguente. Assim, como se a errada fosse você, aguente. Sim, porque já teve algumas vezes de eu dizer para uma das irmãs dele, dizer, vou me separar dele. E ela dizer para mim, Amanda, não separa dele, porque ele não vai aguentar. Ninguém vai querer ele, porque ele é chato. Você é a única pessoa que vai suportar ele, que você é da mesma família, não sei o quê. E ficava colocando isso na minha cabeça. E eu sempre fui muito desaforada, mas eu tive uma parte de muita inocência. Nesse tempo de acreditar, de gostar muito deles. Porque você era inocente, né? De pensar na família dele. Como é que a família dele vai ficar? Se eu me separar dele. Você pensava em tudo, mas ele não pensava em nada, Ele não pensava em nada. Que foda-se todo mundo. Eu fiz... Sim, a parte que você chegou na academia machucada. Você parou Sim, nessa parte. Cheguei na academia. E o que eu ia falar antes era que o pai dele chegou a falecer. E a mãe dele foi morar com a gente. Sim. Foi aí que ela ficou sabendo de tudo. Foi aí que ela presenciava as agressões físicas, ela presenciava as agressões psicológicas, dele dizer que ia me matar, que ele ia me esquartejar, que ele mataria minha mãe se eu deixasse ele. Então, a mãe dele aguentou esse baque todinho, dentro de casa, junto comigo. Ela aguentou tudo isso. Então, chegou um ponto que isso não era uma coisa esporádica, de dias e dias, não. Era sempre. Sempre.
Sempre. Depois que ele perdeu o pai dele, ele ficou mais louco ainda. O pai dele morreu dia 30 de abril. Dia 30 de abril de 2016. E a mãe dele foi morar lá em casa, porque a mãe dele já era de idade e foi morar na nossa casa. E foi quando ela começou a presenciar. Teve uma vez que antes dessa surra de facão, estava dentro do ponto lá que a gente organizava a mercadoria para trabalhar dentro da Kombi, e ele me deu uma chicotada com um fio de cadeira. Estava desamarrando as cadeiras, amarrando. Ele pegou o fio e deu na minha perna. E aquilo dali não doía, não. Aquilo dali queimava, ardia. Simplesmente ele não, vou dar aqui nela, pá, deu batendo. E até hoje, nessa daí, eu não sei por que foi que ele me bateu. Mas eu não sei porque ele me bateu. Eu sei que eu entrei para dentro de casa chorando, gritando. E a mãe dele perguntou o que foi, disse, isso foi Rômulo, e eu fiz para ela, foi. Quando ele chegou na porta, eu comecei a botar para fora uma baba, parecia um cachorro espumando para fora. Comecei a vomitar, e ela falou, eu vou ligar para fulano, que era o irmão dele. Ligou pro irmão dele chegou lá, me levou para o hospital. E ele entrou dentro do carro, ele tinha muito medo que alguém soubesse de tudo que acontecia. Ele entrou dentro do carro e falava, ela tá com besteira. Isso é frescura dela. Ela não tem motivo pra estar desse jeito, não. E o irmão dele sempre perguntava, o que foi isso? O que foi isso, doidona? O irmão dele chamava doidona. E aí, doidona, o que foi? O que foi que aconteceu? E eu nada, eu abri a porta no caminho ali de Macaíba, Mangabeira, pra pegar ali pra Antônio Prudente, pra o Apivida, que a gente foi pra Apivida. Eu abri a porta do carro pra vomitar, porque eu não conseguia nem olhar pra ele. Porque eu tava com tanto medo. E quando chegou lá, a médica me perguntou se eu tinha passado alguma coisa, se eu tinha acontecido alguma coisa em casa. Eu falei que não. Mais uma vez eu me calei. E ficou todo mundo sem saber. A mãe dele chegou em casa, não sei se ela comentou com os irmãos dele. Eu acredito hoje que sim. Mas como era o irmão deles, era o filho dela que estava envolvido, ele não ia fazer nada. E teve depois... seguida, que eu não lembro o tempo, o intervalo de tempo, a surra de facão que ele me deu. Essa que foi dentro da Kombi, no caminho. Exatamente. E quando ele me deu a surra de facão, que eu voltei que eu fui pra academia à noite, quando eu cheguei lá, essa suposta irmã dele, que era minha colega, ela olhou pra mim e perguntou, amiga, o que foi isso? E na hora eu só fiz olhar assim pro espelho da academia e eu vi que estava marcado. E eu comecei a chorar na hora, porque era uma coisa que eu sempre escondi. Sim, você não percebeu que estava... Não, porque isso aconteceu à tarde. Aconteceu à tarde e eu fui para academia à noite. E eu coloquei uma roupa pressada e a roupa, as costas eram nuas. E eu, muito branca, quando passou aqui a ponta da chapa do facão. E quando eu olhei pro espelho, eu comecei a chorar. E ela perguntou, isso foi Rômulo, não foi? E eu fui só balançar com a cabeça que sim. E ela falou, amiga, seu sofrimento só vai acabar quando você mandar matar ele. Ela que era amante dele? Ela que era amante dele. E foi aí que eu fiz, realmente, só vai acabar no dia que eu mandar matar ele. Mas até então você já estava destruída, aí você já estava... Sim, eu não tinha mais força pra nada. Eu não tava nem aí. Se ele não tivesse dito que ia matar a minha mãe, que ia matar o meu pai, que ia matar o meu sobrinho, eu teria sido morta. Porque eu não tinha força para lutar com ele contra isso. Eu só tive força de lutar para ele quando ele mexeu com o meu ponto fraco. E hoje continua sendo. Quando muitas pessoas perguntam para mim, hoje você não conheceria o sistema prisional. E é a pergunta mais difícil que pode me fazer. Porque eu não sei até o ponto que a pessoa venha tentar contra a minha vida ou contra a minha família. Eu continuo com a mesma opinião e qualquer outra pessoa também teria essa minha opinião. Com certeza. Porque eu não mandei matar um cidadão de bem. Eu mandei matar o meu agressor. Eu acho que você mandou matar a agressão. Eu mandei, exatamente essa palavra, eu mandei matar a agressão. Eu mandei matar uma pessoa para mim poder me ver livre. Para mim poder ter vida, que eu não tinha. Como hoje, muitas mulheres não têm vida. Você acredita que ela era capaz de matar seu pai? Sim, com certeza. Com certeza. E foi por conta disso que eu criei coragem. Foi quando eu vi ele começar a planejar. Outra coisa que as pessoas dizem, você planejou a morte dele. Eu nunca planejei a morte dele. Uma pessoa me deu a ideia, eu aceitei essa ideia e não sabia como fazer. Mas eu peguei toda essa ideia dele. Era quando ele me acordava de madrugada, me sufocando com um travesseiro e dizendo como ia que me matar.
Então, eu não planejei. Tem um trecho do livro que você fala que acordou de madrugada com ele em pé, ao lado da cama, olhando para você. Você acordou para ir no banheiro, né? Aí perguntou o que foi. Ele disse, eu estava aqui vendo a forma como ia ser seu fim. Como ia ser seu fim. E isso não foi só uma vez. Diga aí, você conseguir deitar e dormir do lado de um cara desse? Eu acho que não dormia, né? Você não tinha um sono em paz. Você sabia que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Sim, e eu era mais tranquila, assim, não chegar a ficar noite e noite acordada, porque, graças a Deus, a mãe dele foi morar com a gente. Então, eu acreditava que ele poderia não fazer porque não fazer por conta da mãe dele. Fernando da Gata, traga uma aguinha pra gente, Fernando da Gata, por favor. Esses 10 mil reais que eu lhe pago. Até depois que eu comecei a desacreditar que a mãe dele poderia ser algum impedimento. Foi no certo dia de uma agressão que ele fez, que ela atravessou na frente e ele empurrou ela e ela caiu sentada no sofá. E foi quando eu vi realmente que estava perdendo o controle de tudo. Que tipo assim, não ia ser a mãe dele que ia impedir, né? Ia impedir nada. Foi quando eu comecei a ver ele juntar o dinheiro e dizer, vou juntar o dinheiro, vou comprar a arma e vou lhe matar, eu vou ser preso, eu vou passar 5 anos na prisão, vou pagar advogado e vou sair. E se eu não aguentar sair, eu me suicido lá dentro e acabou-se. E eu fiz, realmente, se é de eu morrer, é melhor acabar com o meu sofrimento e eu vou passar 5 anos presa e vou sair. Então, eu não planejei a morte dele. Eu inverti o papel. Ou seja, até a pena ele já tinha buscado saber como era, já sabia tudo. Sim, e ele era bem articulado. As pessoas dizem, o povo tem um costume de dizer, cachorro que late, ele não morde. Ele morde. Uma hora morde. Uma hora ele morde. Ele só não morde se ele não tiver dente. É igual o ser humano. Ele ameaça e uma hora ele vai lhe matar. Ele só não vai lhe matar se ele não tiver oportunidade. A virada de chave foi essa surra de facão ou depois ele ainda fez algo que disse assim, não, agora eu vou cumprir o plano que ele fez? Não, a virada de chave foi depois da surra de facão, quando ele disse que ia matar meu sobrinho. Meu sobrinho, na época, ia fazer 2 anos. Tinha 1 ano e pouco. E ele falou pra mim, ele chegou um dia em casa e perguntou pra mim, Amanda, qual dos seus irmãos que você gosta mais? E não tem escolha. Eu sou muito apegada aos meus irmãos. Não tem escolha de dizer qual que você gosta mais e qual que você gosta menos. Tem o que você se identifica mais. Né? Que você conversa mais, mas o amor você não se mede. E ele falou pra mim, então não tem problema, eu vou matar o Igor. E antes, o do meio. E ele fez, mas antes disso eu mato o Nicolas. E pra mim ali foi o principal, porque eu já estava esperando ele matar minha mãe, já estava esperando ele matar meu pai. E quando eu olhei, eu disse, eu não vou deixar ele fazer tudo isso. Amanda, mas essas conversas, ele começava do nada? Ele chegava assim, discutia com você, vou matar o seu sobrinho. Era assim? Sim, ele conversava como se fosse um diálogo, como a gente estivesse fazendo um plano de comprar algum móvel para dentro de casa, como a gente estivesse combinando de poder sair para algum canto. Começou a agressão, ele falava, olha, eu vou matar. E principalmente quando eu dizia que não queria ele. Porque chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu dizia para ele, eu tô com você por medo. Eu não consigo estar com você mais. E eu comecei a ficar mais calada, eu sou muito de falar. Eu passo o tempo todo em falar, acho que é por isso que eu também melhorei da rouquidão. E eu falo demais, comecei a ficar mais calada. E ele já começou, tá com depressão? Eu sou um remédio para depressão. Tá não sei o quê. E eu dizia pra ele, não é depressão, não. É medo de estar com você. E aí vinha as agressões. Porque ele sabia que eu não era mais aquela menina de quando ele batia, eu com 15 anos, eu me ajoelhava nos pés dele pedindo pra ele não fazer isso. Era quando eu dizia pra ele, vou embora, que ele dizia, não vá não, não peça, não liga pra seu pai, não. Alguma vez você chegou a ir embora, sair de casa? Sim. Sim, e ele veio me pegar. Eu vim pra casa do meu irmão, do Igor. E quando eu cheguei na casa de Igor, eu cheguei chorando muito. E ele perguntou pra mim, cadê Ruminho? Que era como a gente chamava ele. Eu fiz, tá em casa, eu não quero mais ele.
E todo mundo ficou parado. Como é que a pessoa tem um casamento de referência, um casamento bom? Porque até então sua família, seu casamento era... Perfeito. E você não quer mais ele? Eu disse, eu não quero mais ele, eu não vou mais viver com ele. E meu irmão, manda o que está acontecendo? E eu nada, eu não quero ver mais com ele. Eu não tinha coragem de dizer, ele me bate. Eu não tinha essa coragem e nunca me passava pela minha cabeça de dizer para minha família, eu não quero mais ele porque ele me obriga a ficar com outro cara na frente dele. Eu não tinha essa coragem. É tanto que se eu não tivesse sido... que eu não sei o que é pior de falar para a família. Ele se bate, apanhava, né? Ou era agressão sexual. Era pior. Era agressão sexual. Até porque se eu tivesse sido presa e eu não tivesse ido a júri popular, eles não saberiam. E se eu não tivesse sido presa, eles nunca iam saber de nada. Sim, até a morte dele não... Ninguém sabia de nada. Sabia. Foi só realmente quando você chegou a ser presa... Que eu tive que contar por algum motivo, porque foi. Que eu fiquei assim, chocada no livro, foi o porquê que você foi presa. Eu fiquei chocada. Quem, né? Não sei se pode falar, se pode dar spoiler. Pode. Quem, né? Tipo assim... Agora eu fiquei assim... Essa mulher é minha esposa, certo? Ela fez questão de estar aqui hoje com a Amanda. Simplesmente ela não dormiu ontem e eu não conseguia dormir, que é difícil. Quando ela não está na cama, colocar o pé junto com dela, é difícil de eu dormir. E ela simplesmente maratonou seu livro ontem. Eu não sabia dessa parte, você nunca tinha falado, que a menina que ofereceu o matador... era amante do seu marido, e foi ela que, por você não querer mais aproximação com ela depois da morte dele, que lhe denunciou, não foi isso? Sim. Foi ela que foi lá e entregou todo o jogo. Ela foi presa? Não. Não, porque ela ganhou delação premiada. Uhum. A delação premiada, para quem não sabe, é quando você dedura, entrega todo o jogo, porque eu costumo sempre falar. Faz um acordo com a promotoria. A polícia, para ela chegar... em alguma pessoa, ela tem que ter uma linha de investigação, porque ela não tem nenhuma bola de cristal. Eu tinha um casamento de referência para a sociedade. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 12 anos. Então, como do nada, uma pessoa morre e uma menina que se juntou com um rapaz com 15 anos de idade vai ficar. Quando a pessoa pega um telefone de um cara desse, ele tinha vários mensagens, vários papos com garota de programas e com tantas outras pessoas. Então, eu saí do ponto das investigações. Uhum. Amanda, quando você soube que ele tinha morrido, o que foi que você sentiu? Alívio. Eu sempre falo que Deus me perdoe, que muitos não me olhem contra os olhos, que a família dele me perdoe, que a família dele não tem culpa, independente de alguma coisa que eles ocultaram, que eles esconderam, que eles sabem. A única sentimento que eu tive foi de alívio, porque foi a primeira noite que eu dormi tranquila. Foi quando o crime aconteceu, que eu saberia que eu ia fechar meus olhos e não ia ter ninguém mais me ameaçando e nem falando que ia tanto me matar, como ia matar minha família, como ia matar meu sobrinho. Então, o único sentimento que eu senti foi de alívio. Foi forte. Sim. Libertador. Demais. Eu tô chocada. Gente, chocada, a gente está conversando aqui. Dessa parte. Quando você lê o livro, mais uma vez eu quero falar. Você, mulher, que passa por algo parecido no seu casamento, talvez você nem imagine que seja parecido, porque quando você está nessa prisão, né, mano, a pessoa não, às vezes não consegue mensurar o que está passando. Mas leia esse livro, que você vai ver que você pode estar em algum desses estágios. E pra gente que está aqui, eu sabia que ia ser difícil para mim entrevistar você, porque assim, a gente vive no meio, eu trabalho no meio, que a gente luta muito contra isso, a gente vê muitas coisas. E a sua história é forte. E eu sei dela, eu pergunto coisas aqui, mas eu já sei a resposta, porque eu li o livro, né? E é muito difícil a gente que está do lado de cá, e eu acredito que pessoas tenham falado isso assim, mas por que você não saiu antes? Porque é o que o povo diz, né? Por que você não se separou? Por que você não foi embora? Eu tenho certeza que muitas pessoas disseram isso a você. Só que as pessoas não entendem o tamanho da prisão que você está quando você está nesse tipo de situação. Eu estou falando alguma coisa errada? Não. Até porque quando a vítima já está nessa situação, nesse ponto que chegou, ela não tem nem mais força para lutar. Né? A agressão psicológica ela é uma das piores que tem.
eu costumo sempre falar, para mim, foi difícil a sexual. A física eu tirava de letra, porque ali estava batendo a minha carne. A matéria, prima. E a psicológica, ela estava maltratando a minha alma. Foi quando ele dizia que ia matar minha família, que ia matar meu sobrinho, quando diversas vezes ele chegou para mim e falou, não sei se é sorte ou se é ruim a gente não ter tido um filho. Porque se a gente tivesse um filho, eu dava um tiro na cabeça dele, que o miolo dele ficava pregado nessa parede. Então, a pessoa dizer, hoje para mim falar isso, eu falo, é difícil, mas não é difícil quando eu estava há 7 anos atrás dentro de um relacionamento desse. Onde eu estava constantemente uma pessoa dizendo que ia me matar e eu estava ter que me esquivar. Onde eu tenho que melhorar mais um pouquinho para ver se hoje eu fico viva. Aonde é que eu tenho que piorar mais um pouquinho para saber que não vai chegar além. E eu nunca denunciei. E hoje eu aconselho denunciar, mas hoje eu não denunciaria. Infelizmente eu não denunciaria. Porque a lei ela é muito branda. Ainda tem que melhorar muito, ainda tem que trabalhar muito a política pública para... Muito, e olhar se a gente conseguir. Até porque eu sempre falo que se melhorar alguma coisa, se mudar, muitos deles que falei, eles vão ser presos. Eu acredito. Porque é muitos policial de dizer, denuncie, eles são os próprios agressores. É um delegado dizer, denuncie que vai ser diferente, e ele ser o agressor. É de uma policial mulher lhe aconselhar a fazer a denúncia e ela ser a vítima. Eu quero fazer uma crítica aqui bem específica ao governo do estado, da nossa delegacia da mulher aqui em Parnamirim, que nós já precisei ir lá, e quem faz o acolhimento da mulher é um homem. Não que esse homem não seja capaz, não, mas pode ter certeza que uma mulher ficaria muito à vontade se quem tivesse ali fossem agentes femininas para recebê-las, estarem ali. Ela já vem de um momento difícil. E quando ela vê um outro homem ali, você pode ter certeza. Mais uma vez eu quero dizer, esse não é meu lugar de fala, mas por experiências e falas de outras mulheres, a gente traz isso aqui. E Amanda, eu quero perguntar a você, como foi que sua família recebeu essa notícia? Amanda matou Rominho. Quando ele morreu, dia 18 de agosto de 2016, foi pela manhã que ele foi baleado e ele não faleceu na hora. Eu cheguei a levar ele para a UPA. Outras pessoas fazem, você é muito fria, levou ele para a UPA. Não. Eu não acho que foi frieza. Você ia fazer o quê? Deixar ele lá jogado? Porque ele estava vivo ainda, né? Exatamente. E se eu não levasse, ele sobrevivesse, ele ia descobrir quem tinha sido eu. Realmente, eu não ia escapar da morte. Então, o desespero, ele faz a gente cometer loucuras. E o desespero, ele faz a gente ser forte. Igual como a gente amadurece no sofrimento. Foi o meu caso. Eu tive que levar ele para a UPA. Era o que eu estava desejando? Não. Mas eu tive que fazer o meu papel. E no caminho, ele desmaiou, acordou e ainda lhe xingou porque você tinha parado o carro, porque passou mal, né? Exato. Você passou mal e tal. Aí ele acordou, ainda lhe xingou e você aí continuou dirigindo. Continuei dirigindo. Ele nunca parou para dizer assim, se a pessoa me perguntar, ele chegou a me pedir desculpa por alguma coisa? Não. Tipo assim, eu vou morrer, Amanda, me perdoe por todo o mal que eu lhe fiz. Não, né? Não, nunca eu ouvi isso dele. E graças a Deus que ele não disse que era pra mim não ter ficado nenhum remorso. E quando eu cheguei na UPA, eu disse, eu tenho que ligar para meu pai. Eu tenho que ligar, eu tenho que contar para alguém. E quando eu liguei para meu pai, que eu escutei a voz do meu pai já trêmula, preocupado, se tinha acontecido alguma coisa comigo, eu disse, não, só venha. E meu pai chegou na UPA lá de Macaíba. E quando meu pai chegou, meu pai viu que eu estava bem e ele não tinha chegado a óbito ainda. E ficaram todo mundo preocupado. Como é que ela vai aguentar? E a parte que mais me tocou foi quando eu perguntei ao meu pai, ele tá bem? Que ele pegou na minha mão e disse, olha, estão fazendo de tudo, mas lembre que você só tem 3 homens na sua vida. É eu e seus irmãos. E mais ainda, você sempre vai poder só contar comigo, porque eu sempre vou estar do seu lado. Então, isso, o meu pai, ele me fortaleceu e, ao mesmo tempo, eu não tive coragem de contar a ele que eu era mandante da morte do primo dele. E eu me calei, mas algo nele dizia que tinha sido eu.
Eu acho que meu pai sempre sentiu que tinha sido eu, e a gente eu fui para casa porque ele chegou a óbito e não tinha como, não ia ter o que fazer lá, obrigada, não tinha o que fazer lá. Eu fui para cá para esperar ter o reconhecimento de tudo, e meu pai sempre perguntava o que tinha acontecido, que tinha sido, e eu sempre disse que nada. E ficaram muito preocupados. Minha mãe, ela não aguentava nem falar. Minha mãe, ela ficou tão dopada que ela nem andava em pé. E isso foi passando, isso era o que mais me doía. Era eu não poder contar para minha família e também para a família dele que eu era culpada daquilo. Hoje as pessoas dizem, você é fria, você foi pro velório dele. Eu não queria ter ido pro velório dele. Você lembra quando você olhou pro seu pai, depois que ele já sabia que tinha sido você? Ou foi você que disse a ele, não, pai, foi eu? Foi eu que disse a ele. Ele soube que eu fui presa, mas quando ele chegou na delegacia, foi eu que falei para ele que tinha sido eu. Eu acho que ele não ficou surpreso. Até então você não tinha contado a ele o que você passava no seu relacionamento? Não, Depois disso foi que... Eu contei ele na delegacia, foi quando ele chegou e eu pedi desculpa a ele por não ter contado a ele, e ele falou para mim, se você fez algo grave, tinha. E se lembre que você sempre vai ter uma família, a gente sempre vai estar com você. Em nenhum momento ele soltou sua mão? Em nenhum momento ele soltou minha mão. Sua família em nenhum momento soltou sua mão? Nenhum momento a minha família soltou minha mão. Tipo, se você fez algo grave, tinha. Ele confiava em você. Sim, e foi o que me fez sustentar durante 5 anos e 3 meses dentro de um sistema prisional. Gente, olha, nosso tempo tá esgotado, mas eu preciso perguntar isso. Como foi dentro do sistema? Você passou por isso, você estava livre, mas agora foi para dentro das grades, dentro do sistema prisional, que a gente sabe que não ressocializa, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que ali é um castigo, não é ressocialização. Uma tortura. Como foram seus dias dentro do sistema prisional? Hoje eu vejo o sistema prisional de uma outra forma. Eu não achava que o sistema prisional era tão opressor, tão humilhante e tão torturador como ele é. Porque tudo que eu vivi lá dentro foi menos do que eu passei com meu ex-marido. Então, hoje eu falo do sistema prisional com outro olhar, porque hoje é como que acalmou tudo e eu estou começando a ver o que era o sistema prisional. Mas nada que eu vivi dentro do sistema prisional foi parecido e nem chegou perto do que eu passei com meu ex-marido. É tanto que eu sempre falo, eu não estava presa, eu estava livre. Porque a nossa maior libertação não é a física, é a espiritual. Gente, e tem muito mais coisa aqui dentro desse livro, ó. De Tambaba à Prisão. Adquira esse livro, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dela, vá lá no @AmandaDiário, é o Instagram dela, segue ela também, que você tem como adquirir esse livro. E se a gente fosse continuar conversando, era mais 1 hora de papo e ainda ia faltar tempo. Mas a pergunta que não quer calar, vai ter segundo livro? Você vai ter segundo livro. Já está em andamento? Já está em andamento, já está quase finalizado. E eu soube também da história de que vocês estão pretendendo gravar, um documentário. Documentário, vai ter um documentário agora, não a questão só sobre o livro, foi um projeto que começou ainda lá dentro do sistema prisional, que ele foi ganhado no edital agora pela Prefeitura de Natal, que é com a Dênia Cruz, que é Liberdade Sem Conduta, que é para as pessoas enxergarem que qualquer pessoa pode estar dentro do sistema prisional. Porque as pessoas fazem, eu tenho empatia. As pessoas não têm empatia. Empatia não é só a pessoa dizer, eu tenho. Não, é se colocar na dor do outro. E não julgar, né? E não julgar. Porque qualquer um de nós pode fazer o que você fez e até muito pior. Eu sempre falo que a gente tem uma escolha de você me oferecer 1 quilo de cocaína, 1 quilo de qualquer outra coisa e dizer, leve isso para tal canto. E eu dizer que não. Isso aí eu tenho uma escolha. Mas de uma pessoa chegar para me falar que vai me matar, eu não tenho escolha. Ou eu tenho que conhecer o sistema prisional ou o cemitério. E eu não posso ser hipócrita e nem qualquer outra pessoa porque conheceria o sistema prisional.
no Brasil não funciona. O sistema prisional não funciona. Não, nada no Brasil funciona. Não dá certo. Não, isso aí, infelizmente, tem que existir. Porque existem psicopatas, mas, infelizmente, pessoas que têm que tomar tudo como a Amanda tomou em legítima defesa. E os piores psicopatas é os de farda, é os de paletó e gravata. Por isso que não muda. Eu já peguei, eu divulgar o livro agora na praia, porque eu divulgo meu livro em praia, de uma pessoa me mostrar a medida protetiva de um juiz. De não foi ela que foi fazer a denúncia, foi os filhos que foi crescendo e vendo a agressão do pai com a mãe e levar até o pai à corregedoria. E o juiz era o agressor. E o juiz era o agressor. Várias pessoas aqui de Parnamirim, não vou nem dizer de Natal, várias pessoas aqui de Parnamirim, de olhar para mim e dizer assim, falar sobre a violência doméstica e ser o agressor. Da esposa chegar para mim e dizer, eu passo a mesma coisa que você, ele fantasia coisa comigo, eu não sei como se sair, eu tenho um casamento de referência. Isso que é o mais difícil, porque as pessoas estão iludidas com status, com casamento de referência. E a vida não é isso. A vida é a liberdade, é a paz. E isso o dinheiro não compra. Gente, o papo está muito bom, mas nosso tempo já se esgotou bastante. Nós conversamos hoje aqui com Amanda Caroline, uma mulher forte, uma filha querida, uma esposa exemplar, que hoje vive um outro momento da vida, graças a Deus. Graças a Deus. Que a gente vai ter que trazer. Eu queria ter conversado mais sobre isso, mas, gente, Itapuã não para o relógio. Ele só parou quando zerou. Por que não parou antes, Itapuã, esse relógio, hein? A gente pode fazer a parte Só parou quando zerou. Eu acho que a gente vai ter que fazer. Amanda hoje, né? A Amanda diário, não. Amanda hoje. Amanda aqui hoje. Com Mala Pode. Tipo assim, a partir do dia que ela saiu do sistema prisional. Ótimo. E, né, sua história, com que você foi trabalhar, o que você foi fazer, como foi sua nova vida com seu marido, né? Que hoje é seu esposo e tal. Gente, se vocês virem como é que ele olha pra ela aqui. Ela falando e ele babando aqui pra ela. Muito bem, sua mulher é linda, tem que babar mesmo. Tem que babar mesmo. E, Amanda, muito obrigado por esse bate-papo, por abrir o coração. Muitas vezes seu olhinho encheu de lágrimas. Desculpe por mexer com isso. Mas você está ajudando outras mulheres. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para alguma mulher que está passando pelo que você passou. E depois disso você pode fazer as considerações finais. A Única Semijoias tem um mimo para você, mas só depois que você mandar esse recadinho para outras mulheres. Bom, é difícil eu pedir para você denunciar o seu agressor, porque a gente sabe que a lei ela é muito falha. Muito falha. Eu não posso ser hipócrita de dizer, não, a lei ela funciona, a lei ela não funciona. A gente já leva essa carga muito grande com o preconceito por ser mulher, né? Mas a gente não pode perder a esperança. É um trabalho de grão em grão, não é nem de caroço, que de caroço a gente seria mais rápido. É de grão em grão, mas a gente vai conseguir. Né? Que não fique em um relacionamento por status, por uma vida que você acha que você não consegue, porque todas nós somos capazes. Eu um dia imaginei que eu não era capaz e hoje eu sou capaz, eu tenho uma vida totalmente diferente da que eu tinha antes, mas hoje eu posso dizer para você que hoje eu sou feliz. A gente não é feliz sendo espancada, nenhuma mulher ela merece ser espancada, nenhum ser humano merece ser espancado. Nenhum ser humano ele merece ser espancado. E qualquer uma pessoa ele tem direito de ter uma segunda chance. Né? E principalmente que vamos parar de julgar outra mulher. Quando você falou lá do policial, muitas vezes o homem tem mais empatia pela mulher. Até mesmo quando ele é agressor. Ele tem mais empatia porque ele sabe o que ele faz. Uhum. E ele sabe o que acontece dentro de casa e muitas vezes ele sabe que a mulher dele não merece isso. Não temos que ter vergonha de ser a vítima porque o marido tem um cargo público, tem uma vida pública. Não tenha vergonha, denuncie. Porque quem vai ser envergonhada não vai ser você, quem vai ser envergonhada é ele. E ele que tem que ser desmascarado. Show. Única Semijoias tem um presente para Amanda? Um mimo para você. Oh, obrigada. Gente, queremos agradecer agora aos nossos patrocinadores. Vamos dando tchau, agradecer a Única Semijoias, certo? A melhor empresa de semijoias do Nordeste, que deixou aqui um mimo para Amanda. Amanda, tu usa e marca a Única Semijoias, né? Com certeza. Colégio Fênix, do meu amigo Marciano Júnior. Marciano Júnior, que é pré-candidato a prefeito de Parnamirim. Um abraço, Marciano Júnior. Você é o cara. Dona Andréa, a esposa dele, vocês estão com a gente. Muito obrigado, certo? Por acreditarem no Mala. O cartório Paiva Amaral, do meu amigo Airene Paiva.
uma força política aqui da cidade, um homem de respeito, um cara assim que sempre acredita nos projetos bons de Parnamirim. Um abraço a Irene, cartório Paiva Amaral, certo? E, Fernando da Gata, como é que é? Brigaderie. A Brigaderie que não mandou brigadeiro, mas semana que vem a gente vai estar aqui. Mas também ninguém comeu nada, tá? Aqui a gente vai comer, deixa eu esperar. Desligar a gente conversou muito, a Amanda conversa pouco. A Amanda fala pouco. Aí deu tempo de comer. Beijo, obrigado, Blog do Mala. Se inscreve, vem pra cá. Se inscreve no nosso canal. Segue lá no Instagram, você que não segue, ok? Um beijo e tchau. Até a próxima semana.